primeiro ganho que eu tive quando eu coloquei o Trinks na empresa foi essa sensação de, nossa, eu posso olhar o que está acontecendo no meu negócio em qualquer lugar que eu estiver. Isso foi muito libertador, assim, né? Eu me chamo Karina Arruda, sou fundadora da MyLash. Nós somos uma rede especializada em extensão de cílios e a gente existe já há 6 anos. Eu comecei a empreender muito nova, então com 16 para 17 anos eu comecei a empreender com uma papelaria de bairro e eu sempre tive essa vontade muito grande mesmo de empreender, mas tinha poucos recursos, né? Venho de família super simples, então eu comecei a minha empresa com pouco dinheiro, né? O negócio não estava fluindo muito bem no começo, então minha mãe ficou com a papelaria, aí eu fui trabalhar como vendedora de sapato, fiquei um tempo nesse mercado, até que meu pai se aposentou e eu recebi a pensão dele e aí eu tive a oportunidade de ter um dinheiro na mão e eu falei, meu Deus, o que eu faço? E aí eu comecei a buscar uma oportunidade para investir nessa época e era uma quantia de R$8.000, também não era muito dinheiro, mas aí eu descobri a água mineral, aqueles galões de 20 litros. Então foi meu segundo negócio, eu montei uma distribuidora de água mineral e ali que eu comecei a me desenvolver como empreendedora, né? Eu tinha 20 e poucos anos nessa época e aí eu tive a oportunidade de ter funcionário, tive a oportunidade de construir um plano de negócio, apesar das minhas limitações, procurei o Sebrae na época. E foi muito interessante, mas eu sempre tive um sonho de empreender em algo maior. Então, vendi o negócio, na época, por uma quantia super baixa, mas precisava, né, sair daquele negócio para poder buscar uma oportunidade. Fui trabalhar em outras áreas, até que um dia eu fui trabalhar em um veículo de comunicação bem famoso aqui no Rio de Janeiro. E aí, na verdade, essa empresa foi uma empresa que mudou a minha vida. Quando eu comecei a juntar dinheiro suficiente para poder empreender em um negócio próprio de novo, e aí era uma outra realidade, né? Eu não era mais aquela menina pobre lá de Nova Iguaçu que precisava, para trabalhar, lavar a roupa para usar no outro dia, né? Eu já tinha uma quantia de dinheiro para poder investir no negócio e eu queria investir em algo que fosse ligado à autoestima. Mas aí com esse sonho eu montei a MyLash. Na verdade, a MyLash começou como Lola Studio, 6 anos atrás, e eu montei esse negócio com o intuito de ajudar o outro na autoestima, né, ajudar as pessoas a se auto-perceberem melhor, aumentar o seu autocuidado, né, porque o autocuidado é um passo muito importante para a cura da autoestima. E montei a Lola Studio na época. O meu negócio era design de sobrancelha, os cílios eram coadjuvante, mas eu comecei a pesquisar o que tinha lá fora de tendência, né? Há 6 anos atrás, eram pouquíssimas pessoas que falavam sobre alongamento de cílios no Brasil e eu sabia que existia algo nesse nicho, né? Que ainda era inexplorado, existiam coisas lá fora e descobri nos Estados Unidos um curso que era referência, né? Na época já tinha 15 anos de mercado, né? A gente nem sabia o que era extensão de cílios no Brasil e já existia há 15 anos. Depois eu descobri que a extensão de cílios já existia há mais de 45 anos no mundo. E eu comecei o negócio, eu sempre tive a intenção de franquear o negócio, então a minha intenção era, eu vou lá, vou fazer meu curso de extensão de cílios, vou ensinar para as minhas designers de sobrancelhas, e rapidamente vou começar a fazer a gestão e transformar o negócio em franquia. Esse sempre foi o meu intuito. Mas quando eu fui nos Estados Unidos e fui fazer o curso, eu descobri que para eu poder ser uma boa profissional, né, uma lash design, uma boa lash design, eu precisava praticar. E aí na verdade, a extensão de cílios foi um grande presente na minha vida, porque eu tive que aprender a realmente fazer a extensão. E aí, com o tempo, eu comecei a realmente ver que o meu trabalho estava impactando muito na vida das clientes que eu atendia. E aí, isso foi uma grande transformação interna para mim, porque você fazer algo pelo outro, você começa a ganhar dinheiro com algo que você está fazendo bem pelo outro, foi uma coisa que realmente me tocou muito. Eu lembro do dia que eu atendi uma atriz muito famosa e ela postou um antes e depois de um cílio que eu tinha feito nela.
E nossa, eu nunca imaginei o impacto que isso causaria no meu negócio, né? Eu ficava o dia inteiro atendendo o telefone, na época eu ainda fazia multitarefas, então era atender o telefone, só um minuto, e agendava e fazia o cílio, foi uma loucura. Eu sei que em 6 meses de negócio, eu já tinha uma lista de espera de 3 meses. As pessoas ficavam 3 meses querendo fazer extensão de cílios comigo. E foi uma loucura, assim, porque por conta delas, a extensão de cílios começou a ficar bastante difundida no Brasil. E aí começavam pessoas do Brasil inteiro querendo fazer curso ou querendo comprar uma franquia da empresa. E foi uma loucura, sabe? Nesse momento, eu tinha uma gerente já que trabalhava comigo, mas ela fazia a parte gerencial operacional e eu fazia mais as questões administrativas do negócio, né? E era bem difícil. Nossa, se tivesse o Trinks naquela época, eu acho que teria sido muito mais fácil, né? Porque eu tinha muita dificuldade mesmo de conseguir organizar a agenda. A gente tinha uma agenda enorme, impressa, e a gente fazia várias xerox, encadernava, e era bem complexo, né? A gente não tinha um histórico de cliente, era difícil a gente conseguir fazer a administração de tudo. Mas também foi uma transição, né? A gente, na MyLash, a gente usa o agendamento online, então a pessoa pode fazer o agendamento pelo site, né? Então isso é bem legal também, no próprio aplicativo. E a gente tem um aplicativo próprio, né? O Trinks fez um aplicativo pra gente. Então a pessoa tem um aplicativo da MyLash, vai lá, baixa e faz o agendamento dela online. Isso é muito bacana também. Eu conheci o Trinks, na verdade, foi numa feira de empreendedorismo. Eu fui lá no Rio Centro, e aí eu passei e aí eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez o Trinks, assim. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Pode ser legal. E nesse mesmo momento eu estava buscando uma ferramenta de agendamento online que eu pudesse fazer o pagamento online também. Então eu estava buscando uma ferramenta, acabei achando o Trinks e, enfim, aí seguimos, né, já há quase 5 anos. E assim, eu tô bem satisfeita. Todas as ferramentas que o Trinks oferece pra gente, elas são ferramentas muito legais. São ferramentas muito, na verdade, até... É difícil você encontrar um sistema que você tenha esse tipo de ferramenta num nível tão profissional para pessoas leigas, sabe? E eu acho que isso que é o bacana do Trinks. Você tem ferramenta lá de e-mail marketing, SMS marketing, né? Você tem várias ferramentas, você tem vários filtros que você pode entender sobre quem são os seus clientes de verdade, né? Tem vários indicadores que ajudam a gente a entender o negócio que a gente está... como que tá o negócio em si e às vezes eu sinto assim, nossa, tinham coisas que a gente podia usar mais ainda o Trinks, né? Tem ferramentas no Trinks que são tão boas que a gente acaba não usando e que, poxa, se a gente tivesse conseguido implementar isso, a gente sentiria uma grande diferença de resultado mesmo no negócio. Então, eu gosto muito do jeito, do atendimento do Trinks, né? Não só para minha rede de lojas próprias, como para minha franqueadora e também para os meus franqueados, né? O Trinks, ele consegue ajudar todo mundo da mesma maneira. E o atendimento pelo WhatsApp é um grande diferencial do Trinks. Isso ajuda muito a gente. E eu achei isso uma coisa muito engraçada. Esses dias eu recebi uma mensagem do Trinks no WhatsApp e alguém me mandou uma mensagem: oi, Karina, tudo bem? Você está precisando de alguma ajuda? Tem algo que a gente possa ajudar? E eu achei isso muito legal, porque eu não estava precisando de ajuda naquele momento. Mas o fato deles, né, me mandarem uma mensagem me fez lembrar que eu poderia lembrar de alguma coisa, precisar de ajuda para alguma coisa, e realmente eu lembrei de uma coisa que eu estava precisando. E aí eu contactei lá a menina, falei com a menina, eu achei isso muito legal. Hoje a MyLash é a rede de maior qualidade em extensão de cílios no Brasil. Nós temos 20 unidades já vendidas, né, algumas abertas e outras em implantação. Eu tenho um sonho de abrir 500 unidades em 5 anos e estou muito feliz com o resultado do projeto, né? Cada vez mais a gente vai acertando e organizando as coisas. Mas eu acho que se eu for dar uma dica para alguém que está em busca de algo para empreender, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é buscar algo que faça o coração dela vibrar.
São muitas noites sem dormir, muitos finais de semana que você não tem para você. Então, você empreender em algo que não faça o seu coração vibrar, algo que você não sinta amor pelo que você está fazendo, parece clichê isso, né? Mas é muito real, porque a vontade de desistir, de empreender é muito grande sempre, né? Porque são tantas dificuldades que aparecem, tantas dificuldades nesse país, que é um país que parece que não ajuda, né, na maioria das vezes, um empreendedor. Então, você amar o que você está fazendo é fundamental. Então, eu sempre indico para alguém, quando alguém vai me perguntar alguma coisa sobre o que eu vou empreender, você tem que escolher o seu hobby mesmo, o que você faz, o que você faria que você não fosse, se você não precisasse de dinheiro nenhum, para nada, que você faria com muito amor, mesmo que você não ganhasse R$1 para fazer. Porque eu acho que essa é a única maneira de você realmente entrar em um caminho em que você não vai ter medo e vontade de desistir o tempo inteiro.